Shalom, Raveirinho, Shalom, Leculan, Shalom, meu amigo, Shalom, minha amiga, Shalom para todos, Shalom para o mundo precisa muito de Shalom. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Bergo Moraes e nós estamos aqui para examinarmos as Escrituras Sagradas. Você também assiste esses vídeos pelo @BergoJoyzap, Instagram e Facebook. Nós estamos estudando o capítulo 12 de Atos dos Talmidins, ou seja, Atos dos Apóstolos, né? Estamos aí contando as histórias dos Talmidins de Yeshua e chegamos no 12. Aqui Shaul, né? Aqui chamam de Paulo, ele vai começar a aparecer mais do que Kefa, Pedro. E no 12 começa assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da congregação para os maltratar, da Beit Knesset, né? E matou a espada Yaakov, né? É um dos que a gente fica sabendo que morreu realmente. Estevão, ele, Yaakov, né? Que era irmão de Yohanan. E vendo que isso agradar aos Yehudim, continuou mandando prender também a Kefa. Ele se meteu, olha só com quem ele foi se meter. Não estou dizendo que Kefa é melhor do que ninguém, né? Mas sobre esse Yeshua falou, né? Mandou prender Kefa. E era uns dias dos ázimos, ou seja, esqueci agora, né? Depois eu lembro. E havendo prendido Hagmatzot, isso. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Pessah, depois da Páscoa. Bem parecido com a história de Jó, né? Kefa, pois, era guardado na prisão, mas a congregação fazia contínua tefilá, né, oração, por ele a Elohim. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Kefa dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. Gente, quando a gente vê esses filmes de ficção, a gente acha que é só ficção, né? Mas não, essas ficções dos filmes, elas são baseadas em fatos reais. E quem assistiu lembra do filme, daquela trilogia lá, não sei quantos foram filmes, mas do Rei dos Anéis, que quando os personagens eles colocavam o anel no dedo, eles ficavam em outra dimensão, meio que eles ficavam invisíveis, lógico, né? Invisíveis, mas eles ficavam assim meio que numa realidade paralela, né? Assim, além do normal. Acredito que Kefa passou por mais ou menos isso, né? Porque o anjo vai soltar ele e ele acha que ele está numa visão. E depois que ele está do lado de fora da prisão, é que ele olha assim, nossa, era verdade, né? Então vamos ler o texto. E eis que sobreveio um Malachim do Hashem, né? E o de Revavi resplandeceu numa luz, Zohar, Haor, né? Na prisão, e tocando a Kefa na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Vejam que coisa sobrenatural. E disse-lhe o Malachim: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo Malachim, mas cuidava que estava vendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo um Malachim se apartou deles. Gente, isso eram homens de verdade, homens que estavam dispostos a perder tudo, né,
porque eles não tinham nada para perder. Né? Eu disse perder tudo, né? Mas na verdade eles não tinham nada para perder. Né? O que eles tinham era só ganhar, porque eles tinham, né, convivido com Yeshua, sabia do poder que era continuar, ou seja, da maravilha que era continuar exercendo a fé. Mas esses homens de hoje, que você segue, que muitos milhões seguem, que agora mesmo lotaram ruas, manifestações na rua, né, para defender homens que estão ligados aos poderes, né, que não passam de marionetes, né, e você sai da sua casa, né, para brigar por isso, sabendo que é o fim e que nada vai mudar, porque não é que foi determinado, mas sim foi revelado que isso ia acontecer, porque o próprio povo iria procurar esse fim de tempos que nós estamos vivendo agora. E aí você fica atrás de cão guloso, né, que eles não vivem sem teu dinheiro, né, e ficam esbanjando santidade, querendo botar a mão na tua cabeça, né, e ainda dizendo assim, eu só vou orar por quem contribuir. Ah, vai te catar, vai trabalhar, vagabundo. Eu não preciso da tua oração, não. Eu tenho acesso direto ao Pai, o véu se rasgou. Agora esse povo idiota, essa crentalhada pagã, né, que não sabe viver se não estiver adorando, lambendo os pés de um cão guloso, é assim. Né? Ele só vive assim. E Kefa, tomando de si, disse, agora sei verdadeiramente que Rachem enviou um Malahim e me livrou da mão de Herodes, né, e de tudo o que o povo dos Yehudim esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Miriam, mãe de Ohanã, que tinha por sobrenome Marcu, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Kefa à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Kefa, de tão alegre que ela ficou, não abriu a porta e correndo para dentro mencionou que Kefa estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim mesmo era e diziam, esse é o Malahim. Esse é o Malahim. Mas Kefa perseverava em bater e quando abriram, viram e se espantaram, né? E acenando-lhe com ele as mãos, que se calassem, contou-lhe tudo que Rachem tinha feito por ele e o tirara da prisão. E disse, anunciai isto a Jacob e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Você sabe quem é esse Jacob? Né? Anunciai isso a Jacob. Porque quem era o maior líder, digamos assim, né, o ancião, era Jacob, irmão de Yeshua, que botaram o nome de Tiago. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito com Kefa. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos soldados, mandou-os castigar. E partindo de Erudá para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com todos os de Tzor e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blastor. Né? Ou seja, a gente vai começar a ver personagem e pontos geográficos e climas, e climatologia no livro de Atos, que assim, dá poder de veracidade a esse livro. Que era o camarista do rei, né, pedia a Shalom, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Um dia destinado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. Lembra que Yeshua chamou esse camarada de raposa? Né? Pronto, o fim dele chegou. E estava sentado no tribunal e ele fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Elohim e não de homens. E no mesmo instante feriu o Malahim de Rachem, porque não deu glória a Elohim e comido de bicho expirou. E a palavra de Elohim crescia e se multiplicava, e Barnavar e Shaul, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a Yohanan, que tinha por sobrenome Marco. E aqui acaba o capítulo 12, né? Barnabá é Barnabé, né? Não tem nada a ver. O nome do cara é Barnabá, ou seja, filho de Nabá. E Shaul, né? Que é Paulo. Obrigado por acompanhar até aqui. Espero ter ajudado. Não tem muita curiosidade esse capítulo, mas aí a gente vai para o 13 e vai começar a ver
né, as proezas de Shaul. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir. Shalom.